Teus pés. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Bendito é aquele que vive e reina. Eu vou continuar falando até sair o glória da igreja. Bendito é aquele que vive e reina. Bendito é o Deus de Israel. Bendito é o Senhor dos exércitos. Bendito é Jeová Rafa. Bendito é Yahvé, Jeová Jireh. Bendito é o Deus dessa casa. Bendito é o teu Deus. E nessa noite Ele te chama para adorá-lo, para glorificá-lo na beleza da sua santidade. Oh, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui, mas pelo menos um pouquinho eu quero que você seja tocado. Porque entenda, a intensidade de alguém não pode ser da outra, com certeza não. Ninguém é igual. Mas você está na casa do Pai. Irmãos, estamos debaixo de um feriado prolongado, você veio. Jesus te trouxe. Jesus tem te guardado, Jesus já falou muito aqui hoje. Nós não viemos perder tempo e nem passear, nós viemos entregar no altar. Nós viemos adorar no altar. Nós viemos prestar culto àquele que é dono da casa. Eu vou falar de novo. Irmãos, ó, pais que desejam que os seus filhos façam faculdade, Jesus liberando a senha aqui, ó, de bolsa 100%. Aí às vezes o crente fica comendo mosquito, querendo que o profeta... Jesus já falou, eu sou Deus que dou bolsa. Eu sou Deus que faço. E olha aqui para mim, a Maiara, nós oramos muito por ela, uma improvável. Uma improvável, e ela ainda vai vir aqui, debaixo da graça, para testemunhar quem ela era na mão do diabo. Mas hoje ela tem um nome e um lugar. E o Senhor ainda dando uma patente, a profissão. Porque Ele é Deus que muda a história. Você está num culto da família. Irmão, se não for vir para mexer com Jesus, não, o culto não pode ser da mesma forma. Catuca teu irmão e fala assim, vamos mexer com o céu, vamos? Fala todo lugar. Fala pro teu irmão, todo lugar deixa de ser comum quando Jesus passa por ele. Fala, Jesus vai passar na tua casa. Jesus vai passar no meio da tua família. Jesus vai passar no meio dos teus. Fala pro teu irmão, Jesus vai passar aqui na tua vida. Dá um sorriso colgante para esse crente. Fala, você veio adorar? Fala assim, então adora ele. Olha pro teu irmão, fala, você hoje pode estar chorando, mas vai ter culto de ações de graça. Olha aqui para a pastora. Eu sou de um tempo que todas as bênçãos recebidas levantava um culto de ações de graça. E o Senhor está dizendo, a minha igreja precisa voltar a fazer culto de ações de graça. Oh, o céu te chama nessa noite. Ah, o céu te chama nessa noite. Levanta a tua mão lá em cima, levanta. 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 Eu sou crente barulhenta, porque eu sei que Jesus fez na minha vida. Todos os dias, Satanás quer me colocar na cama, me calar. Todos os dias, ele luta com a minha voz, ele luta com a minha saúde. Mas eu falo, eu vou subir, eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou chorar, eu vou agradecer. Por que, pastora? Porque é Ele que cuida de mim, porque é Ele que me põe de pé, porque é Ele que me alimenta, porque é Ele que me veste, porque é Ele que guarda a minha casa, é porque é Ele nessa igreja. E o Senhor está dizendo, faço mesmo, faço mesmo. Chama o céu para a terra, chama o céu para a terra, chama o céu para a terra, chama o céu para a terra. Oh, alabara.
Há uma resistência espiritual neste culto. Catuca teu irmão, fala assim: se tiver Daniel na casa, fala se tiver Azarias, se tiver Ananias e se tiver Misael, não tem resistência que vai prevalecer. O Senhor está procurando os Daniéis dessa geração. Os Daniéis que oram e o céu desce. O Senhor está buscando homens e mulheres que não se conformam em entrar em um culto. Irmãos, eu falo assim: Jesus, antigamente eu tinha um lencinho, eu carrego agora a toalha para chorar na presença do Senhor. Não espera a dor chegar para tu chorar, não. Pastora, mas eu não consigo chorar, então adora com tua mão levantada. Pastora, eu não consigo gritar, não, eu tenho meu jeito de cultuar. Faz qualquer coisa, mas chama a atenção de Jesus. Ah, Espírito Santo, toma o teu lugar. Toma o teu lugar neste altar, nesta casa. Toma o teu lugar. Esse espírito de resistência, de paralisia, de estagnação. Oh, lá para bastei. Ah, Espírito Santo, vem. Vem com a tua mão forte. Vem com a tua mão poderosa. Toma a casa. Toma os teus filhos nessa noite. Toma, Espírito Santo. Toma, toma, vem. Vem, Jesus, vem. Vem abrindo a porta da palavra. Vem abrindo os corações. Vem cativando as mentes ao teu governo. Vem, Jesus, tomando o teu lugar. Vem tomando o teu lugar. Oh, aleluia. O fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Aleluia. Eu estou guardado. Levanta a tua mão, talvez você não adorou o culto inteiro. Não estou sozinho. Você não está sozinho. Tu estás Você comigo. não está sozinha. Temer porque Declara isso. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Ele vai. Eu creio em ti, eu não vivo do Eu não vivo do que que vejo. vivo do que creio. vejo, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Oh, Espírito da verdade. O fogo não me queima, as águas não vão Afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Declara isso. ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Sim, nós Eu creio em ti, Eu não vivo do que vejo, Nós não vivo vivemos. do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti,
tempestade e o vento forte. Começa a profetizar. Não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A Tempestade E o vento e o forte. vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. a tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Aleluia. em ti, meu Deus. Aleluia. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Sim, Jesus. Seu nome é Aleluia. Jeová Jireh, irás prover de novo. Oh, glória. Aplaudam ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Pega a tua Bíblia em nome de Jesus. Abra no livro de 1 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, perdão. Capítulo 23. Aleluia. Nós temos pouco tempo, mas eu creio que Jesus vai falar aos nossos corações. Enquanto você vai procurando a palavra, vai aproveitando, abrindo o teu coração, guardando a tua mente no altar do Senhor. Deus abençoe o ministério de louvor, amém? Deus abençoe a vida do pastor Fernando, da pastora Cacá, de toda a família que está aqui hoje. Aleluia, nesse momento importante. Aleluia. O Senhor gerou no meu coração uma palavra. E confesso que se eu fosse olhar para a minha condição, não daria nem para eu ministrar hoje. Mas Jesus é fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim, todos encontraram? Diz amém? Também Benaia, filho de Joiada. Alguns falam Benaia, mas eu prefiro Benaia, para dar mais uma ênfase. Filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões. 2 fortes leões no meio de uma cova no tempo da neve. Vou ler novamente para você entender. Eu falei 2 Samuel, capítulo 23, a partir do 20. Vamos lá. Perdão aí para quem não pegou. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 23, verso 20. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras. Este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Grita bem alto, fala, era improvável lugar. Era tempo de neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança. Olha para o teu irmão e fala assim, hoje Deus vai te dar estratégias. Porque o armamento do inimigo, Deus arranca e põe na tua mão. Havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado. O inimigo tinha uma lança, mas Benaia tinha um cajado. Aleluia, não perca o foco, amém? E arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. A arma do inimigo foi instrumento para aquele inimigo morrer, amém, igreja? Glória a Deus, continuando.
Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre os 3 valentes. Dentre os 30 ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guarda. Agora você vai lá para 1 Crônicas, capítulo 11, verso 22. Praticamente a mesma mensagem, mas nós vamos aqui compartilhar onde está a história desse valente. Diz assim: também Benaia, filho de Joiada, filho de um valente varão, grande em obras de Cabzel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova no tempo da neve. Também feriu ele o homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados. É pouco para você? Aleluia. De 5 côvados. E trazia o egípcio uma lança na mão, como um eixo de tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, que nós lemos que é o cajado, com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve o nome entre aqueles 3 varão. Eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo não chegou aos 3. E Davi o pôs sobre a guarda. E você se assenta dando glória para Jesus, exaltando o nome daquele que vive e reina. Aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos em uma palavra profética nesse mês. Unção de governo para avançar e estabelecer. Durante todo esse mês caminhando. Debaixo do ano profético, ano da conquista, ano de Josué. Um ano que Deus separou para esta casa trabalhar, caminhar e tomar posse da vitória. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, recebe esta palavra para o teu ano, para a tua vida, para a tua semana. Porque Deus, Ele é fiel para fazer grandes coisas. E eu falei para o Senhor: Senhor, ministra o meu coração, confirma o meu coração. E na madrugada, eu tenho umas 2 noites, eu não tenho conseguido dormir. E era por volta de 10 para 6, 5 e pouco. Eu falei: Senhor, me dá sono, eu preciso dormir. E ali, de repente, o Espírito Santo falou no meu ouvido: Benaia. Então eu sabia que eu precisava estudar desse valente de Davi. Para você entender um pouquinho, eu quero fazer uma breve introdução. A palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele é escolhido por Deus, é ungido por Deus, como já foi até hoje ministrado pelo nosso bispo Adevaldo, aos obreiros às 5:30 da tarde. Louvado seja Deus. Quem era Davi? Davi era o filho de Jessé, belemita, o menor da casa do seu pai, e estava malhando, melhor dizendo, atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai. A palavra do Senhor diz que Saul é rejeitado por Deus, a graça é tirada, e agora Deus vai se prover de um novo rei. E a palavra do Senhor nos conta e traz todos os dias ao nosso conhecimento que esse Saul, rei de Israel, ele começa a desenvolver um sentimento mortal por Davi. Além da inveja, além do ódio, a perseguição e a sede para matá-lo. Davi vai fugir de Saul e ele vai se esconder em primeiro lugar, e nós já aprendemos aqui que ele vai parar, ele vai sair de um cenário de morte, um cenário de perseguição, e ele vai aonde? Para Gate. E nós vamos aprender que Gate é o lugar de preparo, Gate é o lugar de forma, Gate é o lugar onde Deus encontra, onde? A terra do inimigo. Davi havia vencido Golias, que era da terra, ou seja, da descendência de Gate, e ali ele vai se esconder lá. Davi vai dar uma de doido, porque ele está na Filístia, mas Saul está no seu encalço para o matá-lo, por inveja, por ciúme. E quantas vezes é assim na nossa vida? Satanás levanta pessoas que nós nem sabemos e se utiliza de instrumento com sentimentos de inveja, sentimento de perseguição, sentimento de fúria, sentimento de ódio. Pastor, o problema está na pessoa? Não, é o que atua através dela para atingir a minha e a tua vida. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que o ungido de Deus passa na forma, que o ungido de Deus é preparado nos ambientes hostis, que o ungido de Deus é provado, é perseguido, mas tem um negócio
você, eu abro parênteses. Olha para o teu irmão e diz: ungido nunca está sozinho. Ah, me ajuda a pregar que tu está dormindo. Fala: ungido nunca está sozinho. Eu quero perguntar: tem algum ungido aqui? Tem algum Davi aqui nessa noite? E o Senhor está dizendo: a unção atrai o favor de Deus. Eu sou ungido do Senhor. Ungida do Senhor não é porque está com o microfone. Ungido é aquele que Deus separa para obras específicas. É aquele que Deus chama e escolhe. Pois vem para cá, para dentro da história, para a gente falar um pouquinho de Benaia nessa noite. Davi, ele vai se esconder. Coloca a mão no ombro do teu irmão e fala: tem momentos que é preciso se esconder. Fala: tem esconderijo que é Deus que leva. E tem esconderijo que é permissivo dele para te treinar, para te forjar e para você saber quem você é. Porque você não se conhece no tempo da bênção, você vai se conhecer no tempo do esconderijo. E eu libero a primeira palavra: no esconderijo falta amigos, mas não falta o Espírito Santo. No esconderijo pode faltar os restaurantes, os almoços, o shopping, mas não falta o provedor. No esconderijo pode faltar as mesas, mas ele desce para ser a tua mesa. No esconderijo você está quebrado, você está quebrada, você está decepcionado e decepcionada. Mas no esconderijo ele pega os cacos, ele vai juntando os cacos, ele vai alicerçando os cacos, e ele vai dizendo: eu sou o oleiro, rapaz, eu sou o oleiro, mulher. Eu vou te forjar, eu vou trabalhar. Tem esconderijo que é permissivo, mas tem esconderijo que é Deus que dá o endereço e fala: entra. E eu já quero dar uma notícia: se você entrou numa caverna, Deus não mandou você entrar, não foi Ele que te levou. E eu te provo na Bíblia. E Joquebede cuidou de Moisés durante 3 meses. Quando Deus esconde, ninguém acha. Hoje o bispo queria esconder em qualquer lugar. Mas sabe o que eu acho lindo? Meu corpo nem reagiu hoje de manhã, porque eu não dormi. Aí um pouquinho ele orou por mim. Jesus, olha o que ele profetizou na minha vida hoje. Jesus, abençoa a tua filha. Pai, derrama a tua graça. E eu recebendo. Aleluia. Jesus, vem sobre ela o sono do justo. Dá 1 hora de sono para ela, que representa 8. E eu dormi 1 hora batido no relógio. Ele não poderia ter pedido 5 horas? 1 hora. Aleluia. Irmãos, aí ele saiu, orou por mim. E quando eu acordei, que eu contei 1 hora. Você sabe o que é isso? É propósito no esconderijo. E ele precisa. Eu falei: vai orar, filho, hoje vai lá. Vai orar. Vou para a igreja, vou para o monte. E ele foi se esconder. Mas quem quer se esconder, escuta, quando Deus quer mostrar, não consegue se esconder. Eu vou aplicar. Quando Deus esconde, ninguém acha. Irmãos, não é o amigo que esqueceu. Às vezes assim, nós temos amigos pastores. E aí fala assim: pastora, bispo, o senhor esqueceu. Não, rapaz, Jesus te escondeu. E ele fala: a gente nem mandar uma mensagem. Você sabia? Quando Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Deus apresenta, ninguém esconde. Quantas vezes eu falei: acho que eu vou pegar um cabelo aí diferente, enrolar, vou fazer qualquer coisa e vou cultuar. Todo lugar me acham. Eu falei: só queria cultuar hoje. Me acha. Pastora, a senhora aqui, glória a Deus. Mas é desertos que Deus vai permitir na minha e na tua vida, que a gente vai desejar que aquele que a gente tem mais afinidade se mova ao nosso favor. E Deus vai falar:
Pega isso aqui. Elias entrou numa caverna por medo, desespero e vontade de morrer. E Davi vai entrar numa caverna de Adulão, chamada essa caverna, para salvar a sua vida. Levanta a tua mão lá em cima, pelo amor de Deus. Elias, o profeta do fogo, a voz de Deus na terra, que matou 850 profetas que não falavam da parte de Deus, que consertou o altar, que Deus desceu como fogo, e ainda ele declara: eu fiz tudo quanto está escrito. E Deus se manifestou. Uma voz de uma mulher chamada Jezabel o intimida, e ele vai parar debaixo de um zimbro, desejando a morte. Só que depois que o anjo desce, toca ele, alimenta ele, fortalece ele, dá alimento para ele, o que é que ele faz? Ele entra na caverna, e fica fazendo prova com Deus, porque a minha mão está levantada, porque Deus já falou que vai fazer, Deus já falou para você sair daí, Deus já falou o que ele quer, e você está pedindo confirmação do quê? Mentalidade de crente, confirma Jesus, não está errado. Você tem que orar e pedir confirmação, e Deus confirma 2, 3, até mais vezes. Só que Deus já falou tantas vezes. Deus falou uma única vez com Noé: construa uma arca para mim. Noé não ficou vindo em todo o culto. Senhor, fala comigo de novo. Nós temos o Espírito Santo. Escuta uma coisa, ele recebe uma palavra do Senhor, ele entra dentro da caverna, e ele quer que Deus fala, quebrando tudo, através de vento, através de terremoto, através de tanta coisa. Deus vai vir de forma totalmente diferente na vida de Elias. Mas escuta aqui que eu não quero falar de Elias, a diferença de cavernas. E eu não vou pregar também sobre as cavernas, eu quero falar de Benai, o pouco tempo que nos resta. Davi vai entrar dentro de uma caverna chamada de Adulão. E eu preguei quase 1 ano essa mensagem no outro prédio. Ele vai entrar dentro de uma caverna porque ele precisava se esconder. Ali era o esconderijo de Deus para Davi. Só que Davi achou que ele ia ficar naquele esconderijo parado, quieto, sem fazer nada. Aquele esconderijo, ele estava ali para salvar a sua vida. Ele estava ali para a proteção da sua integridade física. Davi, de fato, foi se esconder para isso. Só que o céu olha para Davi e olha para ele: Adulão será o teu novo endereço. Só que nesse endereço você acha que você vai se esconder. É lá que eu vou te forjar, rapaz. É lá que eu vou te forjar, filho meu. É lá que eu vou te entregar os segredos mais profundos da guerra, para formar um exército. É lá que eu vou te forjar com segredos espirituais, com uma unção de governo, de uma unção de avanço e uma unção para estabelecer a minha promessa. E eu libero a palavra e aplico. O Senhor está dizendo: a tua Adulão é preparo do Senhor, mas Ele não vai te deixar quieto, Ele não vai te deixar parado, porque pastora me prova. E chegou até Davi uns 400 homens. Aleluia. E chegou até Davi uns 400 homens. Olha para o teu irmão e fala assim: todos improváveis. Fala assim: todos era ninguém. Ah, me ajuda. Fala assim: eram uns 400 homens. Com voz de profeta, fala: falido, problemáticos, depressivos. Era lá com cré. Pastor, eu nunca ouvi essa palavra. Ninguém dava nada. Lá com cré. Porque todo mundo tá com a mensagem aí, tá lacrando. Lacrando o quê? Satanás que tá querendo lacrar você. Porque Deus escolhe quem não é ninguém para fazer ser. Deus escolhe quem não é para confundir quem é. Deus escolhe pequeno para confundir grande. Deus escolhe improvável para dizer: eu escolho as coisas loucas e vis dessa terra, para confundir quem acha que é alguma coisa. Aí Deus fala para Davi assim: tu achou que a tua Adulão era para você descansar?
Grita bem alto comigo. Joga aí na tela, Mateus, o que Jesus me entregou. Bem calminho, Jesus, ó. Descer, vencer e governar. Até a imagem Jesus já falou. Desce, aleluia, vence e governa. Desce, vence e governa. Cadê os vencedores nessa noite? Cadê aqueles que vão descer nessa noite? Cadê aqueles que Deus separou para uma unção de governo, para conquistar, para avançar e para estabelecer? Ele só chama corajoso. Improvável, mas corajoso. Improvável, mas destemido. Improvável, mas com autoridade. 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 Oh! Pega na mão deste crente e fala assim: no teu adulão, Deus tem surpresa. Fala, desce nesse ambiente, porque Deus vai fazer você um vencedor. E quem vai estar junto com você vai ser também. Fala assim: recebe essa unção de governo nessa noite. Fala, recebe essa unção de governo nessa noite. E a palavra do Senhor diz: 400 homens. Mais ou menos isso, 400 homens entram dentro da Adulão. E Davi vai se fazer chefe deles. Pode deixar aí na tela, teu. Vai se fazer o que, igreja? Chefe. Davi vai se fazer o que? Uma liderança que sabe descer, sabe vencer e sabe governar. Eu vou falar de novo. Uma liderança que sabe descer. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Pelo amor de Deus, desamarra a cara e recebe para a tua casa, para você ser um excelente esposo, para você ser uma excelente esposa. Alguém que desce, alguém que vence e alguém que governa. Como é que isso vai acontecer? Entendendo o segredo da Bíblia, entendendo que o céu está nos direcionando aqui. Tem um mapeamento espiritual, porque a bússola, o GPS está na mão dele. E quem conduz a tua vida é o Espírito Santo. E se é ele que conduz, o céu está dizendo: ei, desce que eu vou fazer. Desce que eu te torno um vencedor. Desce que eu libero. Quem vem comigo adorando? Quem vem? Quem vem comigo exaltando a Ele? Quem vem comigo engrandecendo o grande? Exaltando aquele que faz. Dentro desse cenário, Davi se faz chefe deles e vai o quê? Prepará-los, treiná-los e habilitá-los. Pega essas 3 chaves. Ele vai treinar. Ele vai ele vai formar, ele vai treinar e ele vai habilitar. A ordem você faz: formar, habilitar e treinar. Vamos lá, formar, porque depois de formar tem que pegar um instrumento para usar, né? Depois que forma. Depois ele vai fazer o quê? Treinar. Porque se você pegar uma espada e não saber usar ela, não adianta nada estar com a espada na mão. E depois ele vai habilitar. O que é habilitação? Está pronto, pode ir para a guerra. Posso liberar uma palavra? A tua casa pode ser a tua adulão hoje. A tua empresa pode ser a tua adulão hoje. Aqui a Ebenezer pode ser a tua adulão hoje. Lá onde você mora pode ser a tua adulão hoje. Mas o Senhor está dizendo: nessa adulão eu vou formar. Eu vou treinar você. E eu vou habilitar para aquilo que eu dei. Dentro desses homens, Deus vai levantar um poderoso exército. Deus vai levantar um exército que fez história. E até hoje o seu nome é proclamado e conclamado a gerações. Homens habilidosos. Escuta aqui, escuta uma coisa. A Bíblia vai dizer que os pés dele eram velozes. Os gaditas de Davi. Eles eram tão velozes mais do que a corça em campo de batalha. Quando vocês olhavam para eles eram simples, homens simples, mas na guerra o rosto deles transformava em uma expressão de leão. Ah, não, pelo amor de Deus. E a Bíblia vai dizer: ele é o leão da tribo de Judá. Quando eles pegavam a espada, quando eles pegavam a lança, quando eles pegavam
levou equipamento na guerra, o rosto deles transformava em rosto de leão. O leão rugia através da valentia, através da coragem e através da intrepidez. Recebe essa palavra para a tua vida. Recebe a palavra para a tua vida. Ele vai te dar a valentia do leão. Ele vai te dar a intrepidez. Ele vai te dar a coragem. E Ele vai te habilitar. Ele vai te habilitar. Eu preciso explicar que 37 valentes de Davi foram os que destacaram. Homens valentes, corajosos, habilidosos, com rosto de leão. Pega aí. Entre eles está Joabe, comandante do seu exército. E está, aleluia, Abissai com a espada. Ai, que coisa linda, eu amo Abissai. E Jesus liberou aqui na madrugada a unção de Abissai. Escuta uma coisa. Entre eles está Abissai e Samar. Nós vamos ver mais um dos dele que comandava todo o exército, que ou seja, era chefe. Joabe era comandante do exército. Mas tinha um Joacebe, se eu não me engano, não sei nunca falar o nome dele. Esse valente Davi matou 800 de uma só vez, com a sua lança. Homens que carregavam unção, autoridade, habilitação e uma unção de governo para governar junto com Davi. E aquilo que eles faziam estabelecia o reino de Davi, o reino perpétuo, vindouro do Messias. Deus derrama unção na minha vida e na tua vida é para a gente avançar no reino, não é só para conquistar coisas na terra. Deus abriu aqui o céu sobre nós, liberando uma palavra de bênção na nossa vida financeira. Mas a unção de governo é para nos habilitar no reino, para o rei. E ser representante dele dentro daquilo que ele estabeleceu sermos. E a palavra do Senhor vai nos mostrar 37 valentes. Homens destacados. Samar, quem lembra de Samar, que defendeu o campo do seu pai de lentilha? Todo mundo fugiu. E ele encarou todos os filisteus até vencer a guerra sozinho. Tem um dos valentes de Davi que ele lutou tanto que a espada ficou grudada na sua mão. Você sabe o que é isso? É propósito. Você sabe o que é isso? É convicção daquilo que Deus estabeleceu. Só que vamos voltar um pouquinho, rapidinho, é rápido. Vamos voltar um pouquinho. Davi, quando está sendo perseguido por Saul, eu agora não lembro do nome do sacerdote. Ele vai até um determinado lugar que eu não lembro agora. Se eu não sei, Jabes de Gileades, eu não lembro. Que estava lá os sacerdotes, Aimeleque, não é isso? O nome do sacerdote. E lá Davi vai ser alimentado pelos pães da preposição. Eu me esqueci agora onde está o texto. Mas escuta uma coisa, eu não quero me ater aqui, só para você entender. Lá esse sacerdote, ele vai dar comida para Davi. E Davi vai pedir uma arma de guerra antes dele se esconder. Essa arma de guerra que Davi pega é a mesma espada, era a espada de Golias. O sacerdote vai entregar na mão de Davi a espada que era de Golias, que ele cortou a cabeça de Golias lá no vale de Elá, quando Deus apresentou a Davi. A consequência desse ato na vida de todos os sacerdotes, a Bíblia vai falar no nome de um homem Doeg. Olha para o teu irmão e fala assim: esse Satanás vai cair por terra. Doeg estava dentro da gestão de Saul. Só que o alvo de Doeg, também impulsionado por ódio, por ciúme, por poder, por cargo, ele quer fazer essa transição, porque Doeg representa a maldade daqueles que estão dentro do corpo, que parece ser, mas não são. Doeu, não doeu? Acabou glória. O que Doeg vai fazer? Saul vai mandar matar todos. Ele está tão cego para matar Davi que o temor dele perde. Ele vai mandar matar todos os sacerdotes, se eu não me engano é 82. E Doeg, na hora que ouve aquilo, ele quer aparecer na foto. Se fosse nos dias de hoje, não importa o que eu preciso fazer, eu vou sair na primeira página do Instagram, do lado de Saul, que eu fiz um feito para Saul. Ele pega a espada e mata todos os sacerdotes. Pastora, segundo alguns historiadores, eu não posso dizer aqui nomes, porque muitos falam muita coisa, algumas vertentes teológicas, que Joiada, para mim Joiada fez parte do exército de Davi. Mas Joiada, o pai de Benaia, era sacerdote. Escuta uma coisa, se ele era sacerdote, Benaia foi treinado para ser sacerdote, dando continuidade ao ofício do pai, com uma linhagem sacerdotal.
E agora entenda, se Saul, e ele está dentro desse contexto, segundo alguns historiadores, e Joiada, pai de Benaia, é morto pela espada de Saul. Benaia, ali o sonho, digamos entre aspas, acabou para ele ser um sacerdote. Dessa leva só sobra Abiatar, sacerdote, quem lembra? Nem sei se eu pronunciei certo. E a palavra do Senhor vai dizer que Benaia, palavra não, segundo a história, quem é um filho que deseja perder pai? Ninguém, nem pai perder filho, nem filho perder pai. E dentro dele entra um sentimento que por esta causa eu vou lutar. Pela causa de Deus. Ah, irmão, tu não entendeu não. Benaia poderia ter alimentado ódio, ira e vingança. Eu vou lutar pela causa de Deus. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra. Sabe o que significa o nome Joiada? Deus vê, Deus sabe e Deus conhece. No hebraico o nome Joiada, Deus vê, aleluia, Deus sabe e Deus conhece. Sabe qual é o nome de Benaia no hebraico? Deus constrói. Aí Deus falando assim: eu sou o Deus que vejo, eu sou o Deus que sei, e eu sou o Deus que conheço. E em você, Joiada, em você, Benaia, eu sou o Deus que constrói. Aquilo que Satanás desfez, eu vou construir. Aquilo que Satanás destruiu, eu vou construir. Aquilo que Satanás se levantou, eu sou o Deus que constrói. Deus é o Deus que constrói. Deus é o Deus que faz tudo novo de novo outra vez. Quantas vezes Ele quiser fazer. E aí o Senhor me deu esta palavra: descer, vencer e governar. Sobre a vida de Benaia, um dos valentes de Davi. Pastora, mas a senhora falou de alguns valentes que são homens perigosos, homens intimidadores, homens que carregavam uma unção poderosa. Olha para o teu irmão e fala assim: hoje Deus te trouxe aqui para te dizer que desça. Porque conforme você desce, Ele te forma. Aleluia. Escuta uma coisa, filho de Joiada, linhagem sacerdotal. A Bíblia diz que ele era valoroso. Levanta a tua mão que eu já estou profetizando para a gente ir embora, já já. Ele era valoroso, como a Bíblia declara que Gideão era valoroso e valente. A palavra do Senhor, olha as qualidades. Ele era filho de Joiada, tinha nome, tinha história, tinha Nagassubi Comandarabandai, um legado para dar continuidade. O Deus que constrói, dizendo: ele é filho de Joiada. Ele é valoroso, segunda característica. Terceira característica, grande em obras. Era um homem grande em obras. Terceira característica, treinado na lança. Nagassubi Comandarabandai. Quarta coisa que ele tinha, cajado na mão. Nagassubi Comandarabandai. Quinta coisa, era nobre. E eu libero a palavra. O Senhor está dizendo para mim e para você o que quer dizer valoroso: coragem. O que quer dizer valoroso? Valentia. E o Senhor está dizendo: eu derramo coragem, ousadia e valentia nessa noite para te dizer: desça. Quando conforme você descer, eu derramo a unção sobre a tua vida. Pastor, eu não entendi. Desce a casa do oleiro e ali te farei ouvir as minhas palavras. Ei, Ezequiel, levanta-te e desce, que eu quero falar contigo. Eu quero revelar os meus mistérios. Ah, quem veio adorar? Quem veio adorar nessa noite? Quem veio adorar nessa noite? Pega na mão desse crente e fala para ele: o Senhor está dizendo para você descer na escola do quebrantamento. Na escola do quebrantamento. Na escola do ocultamento. E na escola do preparo.
Posso liberar uma palavra? Vocês aceitam? Se você mostrar antes do tempo, é prematuro e vai morrer. E a criança que nasce antes do tempo, se for prematura demais, morre. Hoje, com todo o avanço da ciência, prematuridade extrema ainda consegue salvar o bebê, mas carrega sequelas terríveis, sim ou não? Talvez no crescimento, talvez no desenvolvimento, alguma coisa vai carregar. Se Deus entrar porque Ele é Senhor, tem crianças que é perfeita, normal, não tem nada. Mas o Senhor não quer que você tenha uma anomalia, Ele quer que você tenha um propósito gerado em milagre. O Senhor está dizendo para mim e para você: pastora, mas eu não entendi. A unção que me capacita e te capacita não é nossa, por nossas habilidades. Você pode ser cheio de inteligência, de intelecto, de captação, mas a unção que vem sobre a minha vida e a tua vida, e eu posso liberar a palavra, a unção que capacita eu e você a descer nas batalhas, chama a capacidade de descer no secreto, para subir e sair de lá na autoridade do Espírito. Eu estou liberando uma palavra tremenda, porque a palavra pastora, mas Benaia desceu, eu te provo. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel. Grita bem alto, Cabizel. Lugar de reunião, lugar aonde se reúne homens valorosos, lugares aonde reúne mulheres valorosas. Cabizel é o lugar que une propósito. Cabizel é o lugar que une a palavra de Deus no seu movimento, na promessa. E o Senhor está dizendo: avança no dia de hoje com coragem, porque o Senhor te trouxe aqui para dizer: você tem ferramenta que eu entreguei sobre a sua vida. Você tem instrumento de guerra e eu preciso te preparar. Eu preciso te preparar. Descer no secreto é lugar de ocultamento. O problema é que a gente desce no secreto, Deus derrama um pouquinho de unção, a gente quer ser a bolacha traquina, última do deserto. Eu lembro quando lançou a bolacha traquina, eu me apaixonei por aquela bolacha, eu tenho que fazer um propósito para ser liberta delas. Comia todo dia um pacote, às vezes 2, todo dia. No trabalho a gavetinha abria, tive que fazer propósito para me ser liberta. E aí às vezes a gente fica achando que é uma bolachinha. Quem lembra da pequenininha? Quem lembra da pequenininha? No pacotinho. Eu pegava e falava: Jesus, essa aqui é eu, mas o pacotinho é tão pequenininho, ó. Comia só. E às vezes a gente acha que é a bolachinha traquina do deserto, que é o último pacotinho, só por causa de um pouquinho de graça, um pouquinho de unção. E Jesus está dizendo: a escola do ocultamento não é você que vai aparecer, sou eu que vou aparecer. A escola do preparo não é você que vai dizer que tem, sou eu que vou mostrar o que você carrega. A escola do secreto, você não vai se apresentar, eu que apresento e mostro a autoridade que está sobre você, sobre a tua casa. Pastora, mas o que eu vim aprender aqui hoje? Que para você ver a tua casa de pé, você precisa descer. Para ver o teu casamento abençoado, você precisa descer. Pastora, para eu vencer, você precisa descer. Para eu vencer, você precisa descer. Quanto mais você desce, mais ele cresce. Quanto mais você renuncia, ele aparece. Quanto você mais esconde, ele mostra quem ele é. E o Senhor está dizendo: eu quero levantar Benaias aqui hoje, que saiba descer. Benaia, ele não era apenas um soldado comum. Ele era um homem que carregava algo a mais. E Deus faz isso com alguns. Deus não tem homens e mulheres preferidos. Ah, porque Deus prefere. Não, Deus tem filhos dedicados. Deus tem filhos que decidem descer sem reserva. Sabe o que é que Davi vai falar em um dos textos mais lindos? Ele vai falar assim: me purifica como isopo, não é isso? Ele vai falar assim: ó, purifica meu coração, deixa meu coração branquinho. E ele vai falar assim: olha, lava as minhas vestes, endireita as minhas veredas. Você tem coragem de pedir para Deus endireitar as tuas veredas? Ah, eu tenho, mas chega na segunda, Deus fala assim: eu não quero mais isso em você. E você fala: amém, Jesus. Porque Davi falou assim: olha em mim e vê se há algum caminho mau em mim. Essa é a escola do quebrantamento.
Imagina no outro dia Jesus falar assim: eu não gosto que você fale desse jeito. Eu não gosto que você se comporte assim. Eu não gosto que você tome essa atitude assim. Porque falar de coisas, por exemplo, deixar a bolacha traquina é difícil, mas a gente consegue. Mas quando é comportamento nosso, que a gente fala assim: meu pai me ensinou assim, minha mãe também era assim, e a minha avó falou que todas nós tem que ser assim, e eu estou dando continuidade ao legado da minha família. Aí o céu está dizendo e eu estou pedindo que tem que ser assim. E eu não estou falando para você quebrar os valores éticos e morais e espirituais da tua família, porque a gente recebe construções maravilhosas. Irmãos, como eu queria, até os dias de hoje eu acho a coisa mais linda, filho que chega e pede a bênção para o pai e para a mãe. É lindo. Bença pai, bença mãe, bença tia, bença avó, ainda dá um beijinho. Vocês é dessa época? É a coisa mais linda. Isso é construção de valores éticos, morais e espirituais de uma família. Mas eu estou falando aqui que a gente só pega as cascas grossas ruins. Ai, ainda faz assim, ó. Eu nasci assim mesmo, Jesus me entende, me quer. Ele não quer assim não, é você que está condicionando ele. Ele não te condiciona. E você não se condiciona a ele. Está aqui uma pessoa que todo dia fala: Jesus, tira isso de mim. Quando Jesus fez a obra na vida do meu marido, ele acordava com a lista na mão todos os dias. Ele olhava para mim e falou: quem é que eu preciso pedir perdão hoje? Me lembra. Eu preciso me consertar do que hoje? Falei: vai fazendo a lista. Era o Espírito Santo movendo uma decisão de não ser mais o mesmo. Fala assim: quer autoridade para vencer e governar? Fala aí, fala para você mesmo. Fala para você: quer autoridade para vencer e governar? Deixa Jesus te modelar. Deixa Jesus fazer. Posso liberar uma palavra? Deixa Jesus tirar teus jargões. Deixa Jesus trabalhar no teu comportamento. Deixa Jesus trabalhar na tua dicção, na tua voz, nas tuas palavras, no teu palavreado. Deixa Jesus trabalhar no teu temperamento, na tua personalidade. Nunca teve tão em evidência o colérico, o fleumático, o sanguíneo. Qual é o outro que eu nem lembro mais, que eu sei que é 4. E o Senhor está dizendo para nós: Ele modela os temperamentos. Ele vai modelar a personalidade. Porque você tem o DNA assim do teu pai e da tua mãe. Mas antes de vir pro ventre, você tem o DNA do céu. Você tem a assinatura do céu. Façamos a imagem e semelhança nossa. Aleluia. E o Senhor está dizendo: eu vou te tirar desse conforto aí. Jesus está dizendo: eu vou modelar você. Posso passar uma lição de casa para vocês? Que isso é terapia. Faz tempo que eu não faço isso. Compra essa semana uma massinha de modelar e põe em algum cômodo da tua casa. E na hora que você for orar, pega a massinha de modelar e começa a modelar. Ela faz qualquer coisa. Jesus vai ministrar assim: eu vou fazer com você. Pega a massinha, modela. Dá para fazer até uns bichinhos, né não? O Senhor está dizendo: eu vou te modelar. Não é do jeito que você quer, é do meu jeito. Porque eu preciso que você receba esta palavra em nome de Jesus. Enquanto muitos temiam e tremiam, enquanto muitos tremiam e tremiam para enfrentar as batalhas, Benaia se levantou e falou: eu desço. Eu já vou finalizar. Eu desço. Porque a palavra do Senhor vai dizer: ele era grande em obras, olha a qualidade. E ele feriu 2 fortes leões de Moabe. Aleluia. Quais são esses leões de Moabe? 2 gigantes. Daquela época ele vai ferir. E a Bíblia diz: e ele desceu e feriu um leão no meio, olha só, de uma cova no tempo da neve. Qual é o homem que vai querer ir para a guerra para enfrentar um leão numa cova no tempo da neve? Benaia falou: eu vou descer na cova. Eu vou descer na cova. Vou liberar a palavra. Sabe o que o Senhor me ensina? Para a gente dar um glória bem gostoso. Que quando Benaia ele decide descer, o Senhor vai dizer para ele: a tua decisão de enfrentar um lugar inóspito, hostil, improvável, sem possibilidade. Benaia vai declarar assim: o leão está de pé, mas eu vou arrancar a arma da mão dele. O leão está de pé, mas eu vou descer
descer. Porque quando você desce, Deus te dá armamento. Quando você desce, Deus te dá autoridade. Quando você desce, Deus te dá unção. Quando você desce, Deus te dá sabedoria. E Deus te dá valentia para arrancar da mão do teu inimigo a lança que ele está usando contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu casamento, contra o teu ministério. Pastora, me prova, provo. Ele vai descer e ele vai declarar a arma que está na tua mão. Eu vou tomar. A cova representa lugar de confronto. Lembra de Adulão? Adulão é caverna, a cova é lugar do confronto. E eu libero a palavra, porque Satanás, ele brama como leão, procurando quem possa tragar. Mas a palavra diz: resistir, pois, ao diabo, e ele vai fugir de você. Eu falei que tinha uma resistência espiritual no começo do culto. Talvez você não entendeu durante o culto e ainda está atuando em muitas mentes. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Você precisa resistir à resistência que vem contra você, para você não ouvir a palavra e ter autoridade para usar a palavra contra o teu inimigo. Ele vai descer ao encontro de 2 gigantes em Moabe. E quando ele vai descer contra esses gigantes antes da cova, a palavra do Senhor desceu e feriu. Aleluia. E ele vai direto para a cova. Benaia, ele não esperou o leão sair da cova. Pega essa chave aqui. Benaia, ele não esperou o leão sair da cova. Ele tomou a iniciativa e falou: a cova representa lugar de confronto. Então eu vou resistir a esse leão. E é ele que vai ter que virar gatinho na presença do Deus que eu sirvo. Ele vai ter que virar preá. Para quem não conhece, parece uma ratazana do Nordeste. Aleluia. Parece um coelho. Jesus estava dando autoridade, Deus estava dando autoridade para Benaia. Levanta a tua mão para eu dar um glória junto contigo. Sabe o que a cova representa na minha e na tua vida? É lugar de confronto direto. Deus vai te confrontar diretamente. Pastora, o que mais? Mas a cova é lugar de profundidade espiritual. Deus confronta, mas é para te aprofundar. Deus confronta, mas é para te habilitar. É o lugar onde não há plateia. É o lugar onde não tem aplauso. É o lugar onde não tem elogio. É o lugar onde não tem abraço. É o lugar onde não tem ninguém. Mas tem Deus, tem presença, tem graça e tem o Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que era no tempo da neve. Neve significa um ambiente desfavorável. Neve significa um lugar frio e de instabilidade, risco grande de morte. Mas aquele que tem a unção de governo, aquele que tem a unção de vencedor, aquele que sabe a quem serve, a quem representa, decide no seu coração: eu não vou esperar Satanás me atacar, eu vou descer para receber a autoridade, e eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não escolheu o cenário perfeito, ele olhou para o cenário e falou: eu vou descer. A palavra do Senhor diz: no meio da neve, ele vai lá e mata o leão, e Deus está te dando autoridade para vencer os leões, como deu para Davi, como deu para Benaia. E ele está dizendo: levanta, rapaz. Mas o que eu acho lindo, e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado. Aqui tem 3 descidas, 3 fases. A primeira, ele vai vencer leões de Moabe. Pastor, aqueles leões, eu queria ter tempo para falar. Leões de Moabe, vamos lá. Quem era moabita que entrou na genealogia de Jesus? Quem era? Só que Deus deu uma ordem para Elimeleque: não saia da terra do pão e não vai para Moabe, porque é uma terra amaldiçoada por mim. E aí você quer autoridade dentro da igreja e querendo fazer parte de Moabe. Os 2 leões de Moabe eram gigantes do sistema, que eu vou trazer conjecturando para os nossos dias. Qual é o gigante do sistema hoje? Ludibria, manipula e convence. E esses gigantes aqui, conjecturando,
ele teve que vencer ele mesmo para mostrar: eu não pertenço a Moabe, eu não pertenço ao sistema, eu não pertenço a esse mundo, eu pertenço a um Deus vivo. Segunda descida na cova, vai falar de confronto, para receber a autoridade para vencer o leão, vencer Satanás. Homens que Deus levou ao extremo, todos eles venceram debaixo de obediência. E não é diferente na minha e na tua vida. Ele não escolheu um cenário perfeito para treinar o próprio filho. Porque, pastor, a Bíblia diz que depois de ser batizado por João, o Espírito do Senhor o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou foi o Espírito. Quem levou foi Deus, para treiná-lo e habilitá-lo e liberá-lo no mundo espiritual. 100% homem, 100% Deus. Mas não pecou, separado, para que eu e você pudesse entender. Ele foi levado ao extremo. Mas entenda uma coisa: o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, a terceira descida, aleluia, de Benaia. Quando ele vai descer, ele já vai descer com um instrumento. Levanta a tua mão para adorar. A primeira, ele tem que vencer ele mesmo. A segunda, ele tem que estar no lugar do confronto. Mas na terceira, ele já está com um cajado na mão. Se coloca de pé, se coloca de pé. Ele já está com um cajado na mão. Aleluia. E o Senhor está dizendo para mim e para você: pastor, o que é vencer? É o lugar que Deus preparou para mim e para você vencer batalhas. Eu tenho uma notícia para te informar. Pastora, vai melhorar. Ele dá uma folga, mas ele aperta de novo. Porque você muito folgadinho é asa. É igual os papagaios, voa. É igual arara, voa. É igual os passarinhos, voa. Mas ele vai lá dar uma podadinha na asa. Ele vai lá dar uma apertadinha. E ele vai dizendo assim: você está na guerra. Você foi separado para uma guerra. E o Senhor está dizendo: há uma unção de governo sobre a tua vida. Levanta as tuas mãos, porque ele vai descer. E a palavra do Senhor diz: e o homem, a qual era de muito respeito, tinha na sua mão uma lança, porém Benaia foi a ele com um cajado. Pastor, eu ainda não entendi. O Senhor está dizendo: quem quer governar precisa saber guerrear. Quem quer ser vencedor precisa descer. Quem quer receber a unção de governo precisa entender que a batalha hoje é treinamento para a batalha de amanhã. A de amanhã para depois. A de depois para depois. E ele está dizendo: cadê os Benaia? Cadê os homens de guerra? Cadê as mulheres de guerra? Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Posso liberar? Posso liberar o lugar de vencer batalhas. Adora, Jesus venceu o deserto e falou para Satanás: aleluia, eu piso na tua cabeça, porque para isso eu vim, para que o Filho do Homem esmague a cabeça da serpente. O Senhor está dizendo: chega de viver de autoridade alheia. Ele quer te dar autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Mas ele está dizendo: desce, Benaia. Desce, Benaia. Vence, Benaia, você mesmo, para eu te dar unção para governar. Pastora, quem mais? Davi no vale de Elá. Quem é esse incircunciso que se levantou contra a nação do Deus vivo? Tu vens a mim com lança, tu vens a mim com escudo, tu vens a mim com aparatos, mas eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E Benaia, pastora, Benaia desceu e falou: agora eu vou com o cajado. Posso liberar a palavra para a gente orar e ir embora? Grita bem alto comigo: governar, estabelecer ordem, influenciar territórios e liberar vida sobre os outros. Eu não sei se você crê, mas Deus está liberando cajados aqui.
Fala comigo assim, nobreza. Grita bem alto, nobreza. Fala a postura que Deus tem no mundo espiritual. Significa a nobreza na vida de Benaia. É o que Deus tem. Nobreza de um governo espiritual profético. Vou falar de novo. Nobreza, alabastei camandarabandai, de um governo espiritual profético. Quem é que vai recebendo? Ele está dizendo, cajado, grita bem alto, autoridade. Fala bem alto, autoridade. Fala nessa noite, Deus te dá autoridade. Porque através da tua vida, fala através da minha vida, Ele é o Deus que quebra o arco. Ele é o Deus que corta a lança ao meio. Ele é o Deus que queima os carros no fogo. Aquietai-vos! 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 Recebe a autoridade de governo. Recebe a autoridade do cajado. Recebe a autoridade na palavra. Recebe a autoridade. Porque o Senhor está dizendo, você vai descer. Mas quem vai te ungir é Deus. Você vai descer. Mas quem vai te habilitar é Deus. Quem vai te dar cajado é Ele. Cajado representa a autoridade. Cajado representa direção. Cajado representa uma habilitação. Alabarabai. No que me diga que assai. Rabastei camandarabai. E Ele está dizendo, cadê os disponíveis nessa noite? Cadê os disponíveis nessa noite? Porque Ele está dizendo, pega o teu cajado na mão. Alabarabastei. Pega o teu cajado na mão. Prepara, Senhor, uma mesa na presença dos meus inimigos. Preparas uma mesa na presença dos meus perseguidores. Prepara uma mesa na presença dos caluniadores. Eu estou profetizando. Prepara uma mesa na presença daqueles que falam e dizem. E aí Ele vai dizer, unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo, que o meu cálice transborda. Alabarabastei camandarabandai. O teu cajado me consola. O Senhor está dizendo, tem consolo através do cajado. E Ele está dizendo para mim e para você, pega o teu cajado para você guerrear contra o teu inimigo. Porque Ele está dizendo, Ele vai te dar autoridade para você vencer no secreto, mas Ele vai te apresentar no público. Ele vai te dar autoridade. Alabarabastei camandarabandai, no lugar do anonimato. Mas te prepara, porque tem cajado na mão. Tem cajado na mão. Recebe, recebe da parte do Senhor. Recebe da parte do grande. E eu finalizo. Tá com uma mão no cajado, tá? Eu sou doida. Tá com uma mão no cajado? Pega pela fé a lança do inimigo que está usando contra a tua vida. Você vai falar agora para Deus qual é a lança que Satanás está usando contra a tua vida. Pega na mão um cajado e na outra tu já está com a lança. Eu sou doida por Jesus. O Senhor está dizendo, a lança de Satanás eu coloco na tua mão que veio para te destruir. Mas na tua mão eu te entrego a minha autoridade, que é o cajado na palavra. Ah, já tem gente sentindo. E eu quero liberar aqui algo que o Senhor me entregou para eu finalizar agora. As minhas maiores vitórias, elas acontecem no anonimato. E o Senhor está dizendo no secreto. Ninguém sabe quem você é. Quem te conhece melhor é Deus e nem você mesmo se conhece. Mas Ele está dizendo para mim e para você. A lança que está na tua mão é símbolo daquilo que você já venceu. Não vai vencer, já venceu.
Mas no cajado, Deus fala para mim e para você, é um instrumento da conquista. Porque Benaia, escuta uma coisa, eu libero para a gente orar e ir embora. Está aqui em Crônicas e em Samuel. Benaia não chegou a ser o destaque dos 37, dos maiores dos 3. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi o mais ilustre, o mais nobre, e Davi compôs como a sua guarda pessoal. Sabe o que é que Davi estava dizendo? É o meu conselheiro direto, vai governar comigo. Pastor, e o que mais? E ele dá continuidade ao ministério do reinado de Salomão, dentro de um governo davídico, mas do Messias, levantado por Deus. Benaia está dentro da história. E eu libero agora sobre a tua vida. Deus vai transformar limitações aqui hoje, com esse cajado que está na tua mão e com essa lança. E ele diz assim, vai ser, as tuas limitações serão os instrumentos de conquista. Já tem alguém falando em mistério. Quem é que recebe isso para a gente ir embora? E o Senhor está dizendo, aquilo que veio contra a tua vida, que Satanás forjou essa ferramenta para te destruir, eu coloco na tua mão essa lança, mas eu te dou cajado, autoridade. Eu te dou a unção de governo. E o Senhor te diz assim, ó, governe. Pastor, o que é isso? A recompensa daquele que é fiel. A recompensa daquele que luta a causa certa. A recompensa daquele que serve a um Deus vivo. A recompensa daquele que luta a guerra de Deus. Qual é o resultado, pastora? Honrado entre todos os valentes. Honrado entre todos os valentes. E eu finalizo dizendo, o Senhor está te colocando numa posição de autoridade. E o Senhor está dizendo, governo não é título, é consequência de uma entrega, é consequência de uma descida, é consequência de vitórias. Ah, eu quero orar por você. Pega o teu cajado e a lança. Alabarabastei. Você vai apresentar a lança e vai dizer, Jesus, é essa lança que Satanás está usando, mas eu tomei posse do cajado hoje. Ah, vai falando com ele, vai falando, vai. Traz o céu para a gente ir embora adorando, porque ele está aqui. E ele está aqui, já teve um valente aqui e veio para o altar. Ele não buscou posição, não busque posição hoje. Busque estar no centro da vontade do Senhor. Mas tem uma posição para você chegar. Oh, quem vence no secreto governa em público. E eu quero abençoar a tua vida. Recebe, eu estou recebendo aqui. Recebe essa unção sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa. Mostra para Satanás que essa lança hoje, o governo espiritual começa na tua vida hoje. Você vai se autogovernar através do Espírito Santo. E o Senhor te diz hoje, vem, fecha teus olhos, vai adorando e orando. Vai adorando e orando, vai adorando e orando. Quem é que está recebendo esse cajado hoje? Autoridade, recebe autoridade. Com armas de Oh, recebe. E nada irá resistir enquanto adoramos. Isso, enquanto você adora. Em meio às tribulações. Sim, Jesus. Eu quero orar pela tua igreja. O nosso Deus é vencido. Recebe essa autoridade. Adoramos. Oh, Espírito Santo, Espírito da verdade. Vitorioso és, na tempestade está. Vai adorando que Ele vai te enchendo. Teu nome infalível. Vai adorando que Ele vai te habilitando para você usar esse cajado que Ele te deu. Ele te habilita nesse cajado que Ele entregou. E Ele te diz, permaneça, mesmo quando tudo diz não. E Ele te diz, não abre mão do que eu te dei. Alabarabastei. E Ele está dizendo, verdadeira fidelidade vai se revelar em meio às provações. Você está sendo provado, Benaia. Você está sendo provada, Benaia. Mas Ele está dizendo, resista. Confia no
no Deus que te move. Confia. Porque o Senhor está dizendo: eu tenho. Oh, eu tenho. Cadeias Oh, sim. enquanto a Sim, Jesus. vitorioso és na tempestade. Se você tem coragem, já vem pro altar, que eu vou Teu orar. nome valeu. Se você quiser vir pro altar, vem. Os reinos em Ele diz: eu tenho o cajado trono assim. preparado espiritualmente com a lança Teu nome e com o cajado lança para o contra-ataque. Oh, imutável. oh, isso. Cajado é direção, é autoridade. Mas ele está dizendo: lança o ataque de Satanás. Oh, sim, sim, já tem aqui gente na frente. Alabarabastei, camandarabandai. Oh, Espírito Santo. O Senhor está dizendo: a lança é ataque, mas ele te dá autoridade para contra-ataque. O cajado, a autoridade de direção. Ah, já tem gente aqui prostrado. Se tiver alguém que quer vir receber, vem, eu vou começar a orar. O Senhor está dizendo: essa lança que te atacou, você vai contra-atacar o teu inimigo. E ele te diz: recebe a natureza que ele libera. Esta palavra, ele te diz debaixo desta palavra: lança, cajado, preparo espiritual para uma guerra invisível, mas que eu te dou vitória hoje. Vem, Espírito Santo. Vem, Jesus. Os teus filhos estão aqui no teu altar. Estão aqui para vencer o leão no dia da neve, para vencer o egípcio, para vencer Moabe, para vencer os leões de Moabe, para vencer a si próprio. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a vida dos teus filhos. Essa lança que Satanás levantou para ferir e matar, hoje Deus dá autoridade para os teus filhos, para arrancar a lança da mão de Satanás e tomar posse do cajado. Autoridade na palavra, direção na palavra, ousadia na palavra, virtude na palavra. Vem, Jesus. Senhor, eu apresento a tua igreja. Eu fechei meus olhos, eu vou fazer a última chamada. Tem pessoas aí que ouviu essa palavra, que os leões que você precisa vencer é você mesmo. A cova da neve que você precisa vencer é as tuas vontades. Porque neve vai falar de esfriamento, afastamento, frieza, hipotermia. Eu estou com meu olho fechado para mim não olhar para ninguém. E eu vou chamar a última vez. Sai do teu lugar. Pastor, alguém vai me julgar. Irmão, você está no altar do Senhor. O Senhor está dizendo: é dia de decisão. Porque Benaia vai sair daqui com um cajado na mão. Pode vir, pode vir. O Senhor está dizendo: você não vai ficar nessa cova do esfriamento. Você não vai ser vencido pelos teus eus, pelos demônios internos que tentam te roubar. Já vieram, vem, tem, o Senhor está chamando. E o Senhor está dizendo: hoje é o dia de você pegar essa lança, porque ela vai ser quebrada no meio. O Senhor está dizendo: essa frieza não vai destruir a tua vida. Pastor, eu tenho que ir embora. Eu te abençoo em nome de Jesus, pode ir. Mas quem está aqui na frente precisa receber. Na bênção apostólica eu já vi Deus levantar pessoas paralíticas. Já vi Deus curar câncer. E hoje o Senhor está dizendo: eu estou arrancando a lança do teu inimigo. E o Senhor manda te dizer: tem uma cova, e essa cova é gelada no tempo da neve, mas a unção que estava sobre Benaia recai sobre você hoje, sobre a tua casa, sobre os projetos de Deus. Eu vou orar, se tiver mais alguém, aleluia. Rabastei Kamandarabandai. Pastora Cacá, pastor Fernando e bispo, posso pedir ajuda? Unge esse povo todinho aqui. E os pastores na retaguarda, unge. Porque o Senhor está dizendo: hoje eu quebro a lança, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. E o Senhor está dizendo: é novidade de vida, é uma história mudada no altar. Vem, Jesus, vem. Vem, Jesus, vem.
Vem, Espírito Santo, toca aqui o altar. Toca os ministros. Pai, hoje. Oh, teus filhos, Pai. Vai agora, Pai, com o teu poder sobre eles. Vai com o teu poder sobre eles, Pai. Oh, nessa guerra, Pai, tudo que Satanás veio para destruir. A unção de Benaia, a unção de governo, a unção, Pai, para descer, vencer e governar. A unção de governo. Vem, Jesus, vem, Jesus, vem, Jesus. Toca, Pai, toca, Jesus, toca, Jesus, toca, Jesus. Essa lança será quebrada hoje, recebe o cajado da autoridade, recebe o cajado da palavra. Alabarabastei, Camandarabai. Adora, Marcão. Recebe hoje, recebe esse cajado da autoridade na palavra. 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 Poderoso és, grandioso és, como um trovão. Senhor, vem. Autoridade na palavra. Ele corta essa lança. Ele coloca na tua mão. Ele quebra o arco, ele corta a lança. E ele dá autoridade, o cajado. Autoridade. Ele dá autoridade hoje. Ele dá autoridade hoje. Alabarabastei, Camandarabandai. Ele dá o cajado da autoridade. Ele quebra a lança ao meio. Ele dá autoridade na palavra. Ele corta o arco. Ele quebra. Ele arrebenta a cova. Ele tira os leões. O leão recebe a unção para descer, para vencer e para governar. Alabastei, Camandarabandai. Recebe a autoridade, o cajado. Alabarabastei, Camandarabandai. Na palavra, na palavra. Revelação na palavra, na palavra, na palavra e na medida. Alabarabastei. Ele quebra o arco, ele corta a lança. Recebe a autoridade na palavra. O cajado, a palavra. A lança ele põe na tua mão. Essa lança é despedaçada hoje e se torna instrumento de conquista, instrumento de exaltação. Oh, vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem, vem Jesus, vem. Você ungiu todos eles. Vem Jesus, vem, vem Jesus, o cajado. A autoridade, a autoridade do Senhor. A autoridade do Senhor. A autoridade na palavra. A autoridade da palavra. A autoridade, ele corta a lança. Ele queima os carros no fogo. Ele quebra o arco. Ele corta a lança. Ele dá o cajado na mão. A autoridade na palavra. A autoridade para vencer leões. A autoridade para vencer neve. A autoridade para vencer covas. A autoridade para vencer os egípcios. Para vencer Moabe. Recebe a autoridade que vem dele. Ele entrega a lança na mão. A mandagaia e a súbia. Ai, a autoridade na palavra, o cajado. Alabastei para mandar a bandar. Para vencer os leões. Para vencer a cova. Para vencer a neve. Para vencer a frieza. E ele diz hoje, Rabastei para mandar a bandar. Recebe a autoridade na palavra. A autoridade na palavra. A autoridade na palavra. Para vencer leões e urso. Recebe a autoridade na palavra. Ele coloca a lança. Ele coloca o cajado. A unção da nobreza e do governo espiritual. O sacerdócio sendo formado para vencer a cova, para vencer leões, para vencer a neve, para vencer egípcio e para vencer o mal e para governar. Recebe. Quebra as cadeias. Tem uma unção descendo sobre ti, Gustavo. Batiza, Senhor. E você está pedindo ao Senhor. Batiza, Senhor. Me enche
a tua presença. Me enche com a tua presença. A tua oração está assim. E Ele está dizendo: eu estou tocando tuas mãos. Eu estou tocando teu coração. Eu estou tocando a tua mente. Eu estou tocando teus pés. E Ele está dizendo: recebe autoridade para receber esta unção. E Ele te diz: pequeno, mas valente, improvável, mas eu te libero a autoridade. E tu falou: eu quero ser cheio, eu quero alcançar o teu coração, eu quero que o Senhor se agrade de mim, eu quero ser um instrumento na tua obra, eu quero ser alegria para os meus pais, eu quero ser instrumento para a minha geração. E o Senhor está dizendo assim: como tu segura esse baixo, assim estou eu te segurando na palma das minhas mãos. Eu te encho hoje aqui neste altar, como Davi tangia a harpa. Tu vai tanger adoração. Recebe hoje a autoridade, graça. Vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre a tua igreja. Vem sobre os teus filhos. Henrique, recebe aí esta unção de governo. Recebe essa autoridade. Recebe o cajado. Recebe a lança. Recebe a autorização do Senhor sobre ti. Ele te toca para vencer os leões. Ele te toca para vencer as cavernas. Ele te toca para vencer a neve. Ele te toca para vencer o egípcio. Ele te toca para vencer a si mesmo. E Ele te diz: recebe a cajado, a autoridade na palavra. Jesus abençoa. Jesus abençoa. Coloca as mãos atrás aqui, ó. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode tocar também, Paula. Deus me mostrou você, mas pode ficar. Isso. Aleluia. Cadê outro varão? Isso. Toca nele. Jesus está tocando. São filhos de vocês? Parente? Sua filha? Sua filha? O Senhor está tocando vocês aqui neste altar. Eu vou finalizar, a gente precisa ir embora. Mas é uma graça, moça, descendo sobre ti. E tu falaste assim: me ajuda a vencer os leões internos e os externos também. Rabastei, camandarabandai. Deus tem um propósito grande, de mãos dadas, porque na unidade Deus faz coisas grandes. Eu não sei qual é a oração de vocês para esse tempo. Eu estou toda aqui, meu corpo está queimando. Mas o Senhor falou assim: eu estou levantando uma geração para impactar, e vocês fazem parte dela. O Senhor vai arrancar o medo. Satanás cercou com frieza para destruir todos os lados. Labarabastei, camandarabandai. Mas o Senhor diz assim: a neve vai até tentar chegar perto, mas não alcança. Porque o meu fogo desce sobre a tua cabeça hoje. Eu estou te incendiando. Eu estou incendiando vocês dois aqui, marcando para um novo tempo. Prepara no secreto, no particular de vocês. O Senhor vai se apresentar. E Ele diz: curso, que curso? Eu tenho a diploma. Rabastai, camandarabandai. Eu vejo fardada numa formação. E o Senhor está dizendo: gere para mim que eu gero para ti. Se joga no meu altar que eu abro portas que tu nunca pensou em acessar. Nagasúbia, alabastei, camandarabandai. Satanás falou: eu vou pôr uma depressão nela. Eu vou encher ela de terror, medo e pânico. Medo do hoje, do amanhã e de si mesmo. Mas o Senhor está dizendo: ei, no dia da aflição eu te vi. E eu te encho hoje com a alegria do meu espírito, com a alegria da minha presença. Eu arranco medo, eu arranco os complexos, eu arranco as dúvidas. E eu te digo: te prepara, porque nas afrontas da vida eu te faço um instrumento de confronto para o inferno. E sobre a vida dos dois, eu não sei qual é o projeto, mas o Senhor diz assim: fica na brecha, se guarde para mim, porque eu tenho tudo preparado. Eu sou Deus do tempo e dono do tempo. E eu trabalho cá e cá, cá e cá, cá e cá.
Porque Deus não junta pessoas, Ele une propósitos. E hoje Ele está sarando. Moço, o Senhor entra no meio da tua família, no meio da tua parentela. Rabastei, camandarabandai. E eu te vejo correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o Senhor te diz assim: teus pezinhos estou colocando roda. Hoje, avanço, estabelecimento. Mas o Senhor está dizendo assim: eu vou te forjar. Rabastei, camandarabandai. Traga eles dois aqui. Nagasubi, comandarabandai. Eu vou te forjar como um valente dessa geração. Rabastei, camandarabandai. Tu crê? Nagasubi, há uma unção neste altar. Há uma unção neste altar e o Senhor te toca. Tem palavra, tem sabedoria, tem graça. Alabarabastei, camandarabandai. O Senhor entra na mente, no coração, e Ele diz assim: prepara, porque eu vou fazer coisas grandes, profunda e extraordinária. Nagasúbia, rabastei, camandarabandai. Rabai, amante, orébia. Ele troca toda a vestimenta de cinza e coloca vestes de louvor, vestes de adoração, vestes de gratidão, vestes da presença. Recebe. A neve não alcança. Nagasúbia. Havia um decreto e o Senhor diz assim: eu quebro esse decreto hoje. Rabastei, camandarabandai. E Ele te aparamenta, equipa, trabalha. Mas o Senhor está dizendo: descendo, vencendo e subindo. O segredo hoje, abram propósitos 2, está entendendo? Não sei se é meia-noite ou é de madrugada, mas o Senhor diz: é um propósito de oração, com um propósito da revelação daquilo que eu tenho para fazer. Rabastei, camandarabandai. E vocês vão ver a minha mão se manifestar. Ele trabalha em todas as áreas instáveis dentro do teu coração. E Ele te diz: eu dou estrutura naquilo que tu não tem. Eu restauro aquilo que você pediu. E eu sou Deus que abraça, um pai que ama. Ele te diz: eu sou um pai que ama. E hoje eu estou abraçando a vós. No dia de hoje a minha graça vos abraça. Recebe, filha, o que Ele te dá hoje. Ele te dá hoje. Ele te dá hoje. Entra por essa porta. E Ele está dizendo: escreve no papel, porque eu sou o maior realizador de obras. E a obra que eu comecei eu vou terminar, assim diz o Senhor. Aplaude o Senhor. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu. Chegou tua hora de brilhar. Você nasceu pra mim.